Graça e paz a todos, amados irmãos. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, venho aqui, nesse dia abençoado, lhes apresentar o mais novo projeto Carlos Servo de Cristo. Um projeto renovador, um projeto poderoso, algo da parte de Deus que vai ajudar você, meu irmão, a tomar posse das provisões em todas as circunstâncias da sua vida. Sabe por quê, meu irmão? Porque as provisões de Deus, ela tem poder. Hoje eu quero trazer a vocês o nosso novo projeto, campanha O Poder da Providência. Meu irmão, serão 6 dias de campanha, 6 temas poderosos, a qual eu tenho certeza, meu irmão, que a provisão em todas as circunstâncias da sua vida vai ser notória. Você vai tomar posse e você vai receber da parte de Deus toda a providência da parte do Senhor para a sua vida. Meu irmão, antes de começarmos, eu já quero pedir para vocês: se inscreva no canal, deixa o like e compartilhe esse vídeo. Meu irmão, minha irmã, olha só. Antes de eu começar no tema, eu quero deixar para vocês uma mensagem. Pessoal, quando uma pessoa ela alcança a providência de Deus, a sua direção ela é mudada. Essa pessoa começa a receber um propósito e ela passa a ter uma oportunidade de escrever o seu nome na história. Meu irmão, minha irmã, você só será capaz de deixar um legado para as suas próximas gerações pela graça de Deus manifestada em sua providência, que leva você a um novo patamar de identidade com Deus, de maturidade espiritual e autoridade. Meu irmão, nesta campanha eu quero mostrar algumas fontes de providência e as formas pelas quais podemos acessá-las. Meu irmão, minha irmã, não importa o quão destruídos estejamos em consequência do quadro mundial apresentado, pois com a graça de Deus, meu irmão, podemos crer no futuro e ainda compormos em nossas vidas a mais linda canção. Acredito, meu irmão, que é tempo de entender os sinais e compreender o que esse novo cenário exige de nós. O meu papel aqui, meu irmão, será o de reconstruir a nossa sociedade, de renovar nossa esperança e construir o futuro que todos nós desejamos. Por isso, você precisa entender que a provisão do Senhor está disponível para a sua vida. E é seu papel, meu irmão, tomar posse dessa provisão para acessar as fontes que o Senhor tem disponibilizado para a sua vida. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, essa campanha, ela é uma campanha extraordinária. Essa campanha é uma campanha que vai mudar a sua vida, que vai mudar o seu estado de provisão a qual você vive hoje em dia. Olha só, meu irmão, e o nosso primeiro tema dessa campanha é uma gota de esperança. Glória a Deus. Meu irmão, a esperança em Cristo é o que nos move e nos move a projetar um futuro melhor. A esperança, junto com o amor e a fé, são as bases para uma vida feliz e uma vida com propósito. E essas virtudes, meu irmão, minha irmã, são as chaves para acessarmos as providências divinas em nossa vida. Meu irmão, o nosso tema principal dessa campanha, desse primeiro tema, é a providência. Mas eu não poderia aqui começar
de uma outra maneira, senão falando da esperança, que é um dos principais ingredientes para se ver o milagre de Deus alcançar nossas vidas. Olha, meu irmão, minha irmã, a esperança em Cristo é o que nos move a projetar um futuro melhor. A esperança, junto com o amor e a fé, são as bases para uma vida feliz e com propósito. E essas virtudes, meu irmão, são a chave para acessarmos a providência divina em nossas vidas. Nesse tempo de dor e recolhimento, me lembrei da história de James Newton. É um autor, ele é um autor da canção Amazing Grace, uma das mais belas composições que conheço. Esse James Newton não foi apenas um escritor de uma das canções cristãs mais gravadas da história, pois ele também, meu irmão, minha irmã, tem uma incrível história de restauração que nos inspira a ter esperança de dias melhores. Ele é um exemplo de que, mesmo na pior situação, pela graça de Deus, uma pessoa tem a oportunidade de reconstruir sua vida. A primeira parte, meu irmão, dessa canção, Amazing Grace, traduzida para o português, diz: maravilhosa graça, quão doce é o som, que salvou um miserável como eu. Eu estive perdido, mas agora fui encontrado. Era cego, mas agora eu vejo. Foi a graça que ensinou meu coração a temer. E a graça meus medos aliviou. Quão preciosa foi a aparição da graça na hora em que eu acreditei. Aí vem um coro, meu irmão, que diz assim: minhas correntes se foram, eu fui liberto, meu Deus, meu Salvador me resgatou. E como no dilúvio, sua misericórdia chove, amor sem fim, maravilhosa graça. Meu irmão, James Newton foi criado na igreja anglicana, mas aos seus 18 anos ele se desviou dos caminhos do Senhor. Ele se tornou capitão, seguindo o ofício que aprendeu do seu pai. Depois de um curto tempo na Marinha Real, a profissão o levou ao nível mais baixo da dignidade humana, pois ele iniciou sua carreira como traficante de escravos. Em sua função, ele aceitou o encargo de transportar escravos, mas depois de ver ali os horrores, as maldades, ele acabou abandonando a profissão. James participou de algumas páginas de uma das piores histórias escritas pelo ser humano. Trata-se da história de horror, da escravidão e do abuso que destruiu vidas e fez com que jovens fossem sequestrados de sua terra nos chamados navio negreiro, em direção ao horror desconhecido. Castro Alves descreve um pouco daquela loucura em Navio Negreiro por meio do seu famoso poema, que diz assim: Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me-vos, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Glória a Deus. Meu irmão, os horrores da escravidão chegam a ser inimagináveis para a sociedade atual. Alguns historiadores apontam que mais de 11 milhões de africanos foram sequestrados e traficados para a América nos chamados navios negreiros, barco a caravelas que levavam, em sua maioria, homens com idade entre 8 e 25 anos para fazer trabalho forçado na América, na terra de destino deles, né? Muitos deles morriam no trajeto devido ao tratamento desumano que recebiam.
Meu irmão, minha irmã, aquelas pessoas que viviam suas vidas normalmente e possuíam uma família eram capturadas de sua terra natal, tratadas como mercadorias vendidas e expostas ao pior tipo de vida possível. Milhares morriam ainda na viagem por doença, fome, peste. Alguns historiadores estimam que até 40% daquelas vidas adoeciam, morriam e tinham seus corpos sepultados nas águas do oceano. James Newton participou desses horrores e teve em suas mãos o sangue de alguns desses escravos. O mesmo homem que fez parte dessa engrenagem corrompida e cheia de sangue inocente em suas mãos foi o homem resgatado pelo Senhor, que teve a graça de compor Amos Swing Grace após abandonar seu ofício de capitão. Newton se converteu, foi para um seminário, tornou-se pastor, foi um grande defensor do fim da escravidão na Inglaterra e escreveu mais de 250 hinos e centenas de sermões. Ele se tornou amigo íntimo dos grandes pregadores que nos influenciam até hoje, como por exemplo o Johnny Wesley, né? E o Charles Spurgeon, né? Meu irmão, minha irmã, a melodia de Amos Swing Grace foi retirada dos cantos dos negros nos navios e composta e tocada apenas nas teclas pretas do piano, assim como no gênio espiritual, música interpretada por escravos negros. Por isso, Newton assinou apenas como letrista dessa canção, que é uma das músicas mais cantadas e gravadas de todos os tempos. Podemos entender então, meu irmão, lições preciosas com a história de James Newton, alguém que ocupou um lugar tão baixo na escala moral humana, mas que alcançou a graça de Deus. Então podemos tomar sua história de restauração como referência para essa geração que está experimentando esse trauma causado pela pandemia. Nós fomos pegos desprevenidos por uma onda que em 3 meses alterou completamente nossos hábitos, nossas rotinas, levando-nos a nos trancafiarmos em nossas casas com medo até das sombras. James Newton, meu irmão, e sua história de reconstrução tão maravilhosa é um alento, pois mostra que não há situação impossível para o nosso Deus. Mesmo alguém que chegou ao fundo do poço pode se erguer e escrever uma nova história. Amos Swing Grace é, ao meu ver, a mais bela canção contemporânea que conhecemos. Ao conhecê-la, maravilhei-me com sua letra e melodia. Imaginava o grande homem de caráter e valores que deveria ter sido seu autor. Até que, para minha perplexidade, conheci a história do seu autor, um cristão afastado de sua igreja e que desceu ao mais baixo nível moral da vida humana, mas que foi alcançado pela maravilhosa graça de Deus. Então, meu irmão, eu quero dizer algo para você. Não há situação impossível para o nosso Deus, viu? Não há. Mesmo alguém que chegou ao fundo do poço pode se reerguer e escrever uma nova história. Espero, meu irmão, que a história e a experiência de James Newton lhe deem forças, assim como aconteceu comigo, para que você creia e avance rumo à reconstrução da sua vida e de milhares de outras que ainda estão presas à dor, ao sofrimento. Graças a Deus é que podemos nos reconstruir e ajudar a impedir que pessoas carreguem esses traumas, neuroses e medos por décadas, assim como aconteceu com os sobreviventes das guerras. Agora, meu irmão, quero falar para você o outro lado. James Newton foi um traficante de escravo. Agora vem cá, José do Egito, porém, foi preso.
Foi vendido como escravo por seus próprios irmãos. Mesmo assim, a história dos dois tem similaridade e trazem exemplo para nós. Ambos conseguiram se reerguer, mesmo depois de terem estado ali emocionalmente vulneráveis. Então, meu irmão, não importa se você está em uma situação de crise, hoje ou amanhã, não importa, sabe? Devido às suas escolhas ou por pessoas que o lançaram nessa condição. Não importa, sabe por quê? O importante, meu irmão, é você tomar posse do poder de Deus e quebrar toda a cadeia de medo em sua vida, fortalecendo-se na fé, na esperança e no amor, criando assim um ambiente espiritualmente saudável para você e toda a sua família. Glória a Deus. Olha, meu irmão, as pessoas que vencem as crises da vida são as que se reinventam e se despertam o melhor de si durante todo o processo. Newton poderia ter assim se amargurado como Judas, né? E aberto mão da sua própria vida, até porque ele tinha conhecimento do mal que estava causando ao próximo. José também teria motivos para abandonar sua fé, pois sendo completamente inocente, ele viu sua vida perder todo o sentido quando foi traído por sua própria família. Ficou sem seu referencial e foi parar em uma terra estranha. Porém, meu irmão, sua esperança era inabalável. Olha, ele não se abalou ao se ver vendido pelos seus irmãos, não se abalou quando interpretou o sonho do chefe dos copeiros e não foi recompensado por isso. A Bíblia relata que o chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Está lá em Gênesis, capítulo 40, versículo 23. Amém? Muito tempo depois, meu irmão, ao ter ali a oportunidade de interpretar o sonho de Faraó, José foi projetado por Deus para ocupar uma posição de honra. Ele poderia ter se deprimido durante todo o processo de crescimento, mas, em vez disso, meu irmão, José foi buscar força na presença do Senhor para perseverar até o fim. Agora guarde essa frase, meu irmão. Precisamos entender que a realidade de uma pessoa é modulada por sua mente. A realidade de uma pessoa, ela é modulada por sua mente. O tempo de crise de José, meu irmão, não o amarrou à tristeza, não fez com que ele ficasse preparando ali para um novo salto e assim conquistou uma alta posição no reino de Faraó. Você também sairá dessa crise ou desse momento ruim pelo qual você está passando. Eu creio nisso, meu irmão. Porém, a pergunta que fica é: como você sairá dessa situação? Você pode sair amargurado e deprimido, ou pode sair com mais experiência e resiliência? Em tempos de crise, meu irmão, é preciso se reinventar. Temos que se reinventar. José aprendeu muito com todo o seu tempo lá no Egito. Acredito que Deus está lapidando a sua vida, sua empresa ou negócio, e você passará a enxergar oportunidades que não via antes. Aproveite os momentos de quarentena ou de recolhimento que tem passado para reavaliar ou criar planos e projetos. Meu irmão, minha irmã, Deus fará com que esta crise imprima coisas novas em sua vida e você sairá maior dela. Olha, quando o ser humano consegue perceber os sinais de Deus em sua vida, ele não entra em pânico, nem sofre de preocupações, pois ele compreende que tudo na vida coopera para o nosso bem. É o que diz Romanos 8, versículo 28 e 29. Isso não quer dizer, meu irmão, que só nos acontecerá coisas boas. Não, pelo contrário. Quer dizer que mesmo nas piores situações, o Senhor nos ensinará algo, nos dará novas habilidades. José foi afiado, José foi esculpido.
Os momentos difíceis pelos quais passou produziram nele frutos bons. Ele recebeu dons, talento, e ele foi projetado para o propósito que o Pai havia preparado para ele. Olha, meu irmão, José foi posto em um lugar de honra para proteger e abençoar todo o seu povo. Portanto, meu irmão, programe-se a sua mente para o futuro e não olhe apenas para este instante, esse momento. Peça sabedoria a Deus para que você possa enxergar todo o cenário sob a perspectiva dele, de Deus. José, meu irmão, não imaginava todo o caminho que ele precisaria trilhar para ver o seu sonho se realizar, não. Sua quarentena foi uma intensiva preparação para que ele fosse projetado para o trono do Egito, abaixo somente de Faraó. Olha só, meu irmão, ele passou por um processo duro que culminou ali em uma história linda. Entenda que Deus não vai, meu irmão, lhe abandonar em sua dor. Ele quer estar com você em toda essa jornada. Entristece meu coração pensar que nem todo mundo está preparado para chegar ao outro lado. Muitos são os que param e retrocedem sem experimentar o que Deus preparou para eles. Entenda, meu irmão, que Deus não vai lhe abandonar em sua dor. Ele quer estar com você em toda essa jornada, meu irmão. Porém, se a sua mente ficar presa a aspecto negativo, você não vai abrir espaço para os sinais que o Senhor deseja lhe mostrar, meu irmão. Olha só, José ele poderia ter escolhido ser o escravo traído por seus irmãos. Contudo, meu irmão, ele se reconstruiu e não permaneceu preso ao passado, ficando assim livre para construir uma nova história. Meu irmão, eu quero te fazer uma pergunta. O que ocupa os seus pensamentos? O que está ocupando o seu pensamento, meu irmão? Veja só, o profeta Jeremias, ele entendia que a prisão ou a liberdade está na forma que gerenciamos nossa mente. Por isso, ele declara lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 21, que queria se lembrar daquilo que lhe dá esperança. O que é que ocupa os seus pensamentos diariamente? O ser humano é capaz de produzir milhares de pensamentos todos os dias. Por isso, a questão não se restringe ali apenas ao que pensarmos, mas também ao que gerencia os nossos pensamentos. Temos o hábito, meu irmão, de pensar segundo as circunstâncias. E isso é incorreto, pois dessa forma, meu irmão, elas se tornam ali donas dos nossos pensamentos. Por isso, não podemos permitir que as circunstâncias elas venham influenciar, nem direcionar ali nossa mente. Imagine se José tivesse ali cometido essa falha. Imagine. Então, meu irmão, devemos declarar que quem conduz o nosso pensamento não são os quadros adversos, mas a promessa da palavra de Deus que habita em nosso coração. Sabe por quê, meu irmão? Porque o ser humano tem duas opções para gerenciar a própria vida, né? Deixar as circunstâncias conduzirem seus pensamentos ou ser guiado pela palavra de Deus, pelas promessas e sonhos que o Senhor lhe deu. José escolheu ser guiado pelo sonho. E espero que você também, meu irmão, sempre se lembre de fazer essa mesma escolha também, ok? Glória a Deus. Meu irmão, é normal olharmos para as circunstâncias e tememos. Porém, não podemos renunciar ao controle de nossas vidas. Por causa disso, devemos declarar para que quem conduz os nossos pensamentos não são os quadros adversos, não, meu irmão, mas a promessa de Deus, a promessa da palavra de Deus que habita o nosso coração. Olha, meu irmão, se alguém viver ou ouvisse uma pessoa armada, por exemplo, normalmente ela pensaria em sangue, né? Tiroteio, assalto, e isso iria ali desencadear ali
uma reação. O problema é que os pensamentos não são algo inocente, pois não se trata de um fenômeno isolado. Pensamentos, sentimentos, atitudes e comportamentos são interligados. Então, meu irmão, o comportamento é o degrau final de uma cadeia de sucesso que começa nos pensamentos. Olha só, meu irmão. Por isso, se você quer ter um bom comportamento, alimente bons pensamentos. Amém? Glória a Deus. Porque aquilo que você enxerga é o que modula a sua mente. Por isso, sonhe. Porque aquilo que você sonha é o que levanta a sua esperança. É o que lhe fortalece para tomar posse das promessas de Deus para a sua vida. Tenha visões, porque o Espírito Santo as fará acontecer. Prometa a si mesmo que só irá pensar e enxergar aquilo que lhe traz esperança. Não deixe a realidade, os quadros, o pânico e o medo da doença, aos cães e a crise alimentarem os seus pensamentos, pois as referências que você tem em sua mente são os seus estímulos quanto à forma como você irá viver. Olha, meu irmão, a palavra e a promessa de Deus é que devem alimentar os seus pensamentos, pois assim você terá formas e forças para persistir. Repito, não permita jamais, meu irmão, que as circunstâncias gerenciem os seus pensamentos. Deixe as promessas da palavra de Deus tomarem a sua mente em todo o tempo, e você será forte, será uma pessoa que exala o perfume de Jesus Cristo. A palavra de Deus tem milhares e milhares de promessas para a sua vida. Portanto, mergulhe profundamente na leitura, no estudo da palavra e torne-se municiado para enfrentar qualquer situação. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Meu irmão, agora eu quero falar sobre partes do caminho. Partes do caminho, porque para você chegar até aqui, então foi entre partes. Então vamos lá. Eu creio que podemos extrair a mais bela canção da noite, mais escura que passamos. Por mais dolorosos que tudo tenha sido, assim como James Newton e José, não importa, meu irmão, o quão destruídos estávamos, como consequência do quadro mundial apresentado, pois com a graça de Deus podemos crer quanto a um futuro melhor e ainda cantar a mais linda canção. Talvez hoje, meu irmão, depois de tudo que temos passado, possamos aprender a valorizar mais a vida e o nosso tempo. Como valorizar o abraço, o carinho daqueles que amamos, valorizar cada momento juntos. Por isso, você precisa compreender que, por pior que seja a situação que esteja vivendo agora, entenda que não é o fim, que é apenas parte do caminho. Em tempos de crise, meu irmão, quando o mundo se põe a pensar no futuro incerto e temer pelo pior, é preciso um alento. No lugar de desespero, de dúvida, é preciso dissolver as dificuldades do momento com seriedade, esperança, fé, por uma crise que não é o fim, mas apenas parte do caminho, o sinal de que uma transição está acontecendo. E o importante não é, meu irmão, como começamos, mas como terminaremos. Por mais que você esteja ferido agora, pense que o mais importante não é o seu sentimento, mas como você terminará essa jornada. Meu irmão, olha só essa frase. No lugar de desespero, de dúvida, olha, é preciso dissolver as dificuldades do momento em serenidade, esperança e fé. Ou seja, é em meio às crises que somos impelidos a refletir, a rever prioridades, trabalhar e buscar se fortalecer para enfrentar desafios e galgar ali lugares mais altos. E acima de tudo, meu irmão, se aprofundar na intimidade com Deus. Muitas pessoas olham apenas relacionamento,
para a situação em meio à crise, esquecendo-se do componente espiritual que existe em todas as situações que vivenciamos. Olha, meu irmão, é preciso lembrar que toda boa terra exige uma batalha para ser conquistada, e essas batalhas são travadas no mundo espiritual. Se todo esse momento tem sido de luta intensa para você, imagine o cenário de bênção que virá após você vencê-las. E eu creio, meu irmão, que você irá vencer. Deus, Ele restabelecerá seus sonhos, sua visão, e lhe ensinará a voar mais alto. Sim, existe esperança. Por mais denso que seja o inverno, temos a certeza, meu irmão, de que a primavera surgirá, e com ela a capacidade de reconstruir, de tornar tudo mais belo, tudo mais colorido, em um mundo melhor e uma vida plena. Espero, meu irmão, que você possa abrir seu coração, renovar sua esperança e acreditar no poder e na força da providência para reconstruir sua vida. Por mais que ela tenha sido terrivelmente abalada ou pelas perdas irreparáveis que você tenha tido. Amém? Glória a Deus. Vamos falar um pouquinho, meu irmão, da luz na escuridão? Vamos lá. O poder da providência pode ser simbolizado pela luz, que é a força da natureza que sempre vence as trevas, que rompe a escuridão. Acredite, meu irmão, não importa quão difícil seja. Sabe por quê? Ao observarmos a natureza, ela nos ensina que as cores mais belas das árvores sempre se manifestarão e que a vida sempre vencerá. O dia, meu irmão, sempre prevalecerá sobre as trevas. Assim também eu creio que você vencerá nesse novo momento de sua vida, pois é um tempo de provisão, de restituição. Haverá providências com poder suficiente para inundar a sua existência, como o fluxo de grandes cachoeiras que jorrarão com toda a providência e que invadirão a sua vida. Meu irmão, minha irmã, nossas escolhas definem o nosso futuro, que depende de se tomaremos ali o caminho reto com propósito ou se ficaremos andando ali em círculos. Faça escolhas corretas diante de Deus. Lembre-se sempre do Senhor para que você não recue na hora de avançar. Reconheça, meu irmão, e declare que o Senhor é a sua força. Ele abrirá as portas que forem necessárias e Ele vai fazer o que precisa ser feito em sua vida. Não recue diante dos desafios e deixe a fé alimentar a sua mente e o seu coração. Deixa. Olha, meu irmão, sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele é capaz de reconstruir soluções mesmo, meu irmão, aonde ainda não vemos esperança. Ele nunca falta conosco, nem nos abandona. Essa canção, Amazing Grace, sempre enche o meu coração de alegria quando eu ouço, pois fala de esperança que temos por termos entregue a nossa vida a Jesus e por dele a gente desfrutar, meu irmão. É normal sentir medo, mas não fique paralisado diante dele. Não fique. Quando o rei Josafá foi informado que um exército ali enorme estava vindo contra o seu reino, ele decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 20. Josafá teve medo diante da realidade que lhe era apresentada, mas ele decidiu não deixar o medo paralisá-lo e se consagrou em oração, em jejum, e se revestiu de autoridade no nome do Senhor. Meu irmão, se é verdade, sim, é verdade que estamos passando por momentos difíceis. Sim, estamos passando por muitas incertezas, por muitas inseguranças, mas Deus,
é mais forte do que qualquer vírus, pandemia, crise econômica, obstáculo, tudo que estiver passando em nossas vidas, meu irmão. Lembre-se, Deus, Ele é mais forte que qualquer coisa, meu irmão. Ele cura todas as enfermidades por meio da fé, que traz esperança ao coração. E a igreja de Jesus, que somos nós, tem um papel fundamental, meu irmão, nesse processo. Pois na terra, ela tem autoridade sobre as forças das trevas, doenças e epidemias. Nós temos autoridade, nós temos força para isso, meu irmão. O Senhor nos ouve quando nos apresentamos e clamamos por Ele. O medo não pode, meu irmão, nos neutralizar. Por isso, toda ansiedade do ser humano deve ser depositada no altar de Deus. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. A palavra do Senhor nos faz vencer as crises que impedem, meu irmão, o nosso crescimento. Olha, Deus ainda cuida das nossas famílias, cuida dos nossos amigos, dos nossos negócios, da nossa economia. O que precisamos fazer é nos adaptar à realidade que vivemos, para sairmos ainda mais fortes disso tudo. Amém? Em um tempo de crise global, como passamos aí, as pessoas no mundo todo têm vivido em meio às trevas, medo, ausência de conhecimento, e isso, meu irmão, as tem paralisados na escuridão. Em momentos como esse, tudo que precisamos é da luz do Senhor Jesus. Sabe por quê, meu irmão? Porque toda a origem da vitória contra as trevas está na vida direcionada pelo Espírito Santo. Em meio à dor, precisamos buscar a fonte da vida eterna, que é o Senhor Jesus. Quando você está na unção do Senhor, tem ideia, recebe luzes e direção, e isso, meu irmão, lhe dá vitória contra as trevas. Olha, não importa a crise que você esteja passando, se você colocar suas dependências no Senhor, olha, Ele acenderá a sua luz e tudo mudará. Não brigue contra o tempo de Deus, mas entenda que Ele tem uma solução para a situação que você está enfrentando. Jesus nos ensina a não nos preocuparmos com o dia de amanhã. Por isso, não podemos nos paralisar por causa de preocupações com o futuro, pois no momento certo, Deus mandará a resposta. Amém, meu irmão? Olha, não brigue contra o tempo de Deus, mas entenda que Ele tem uma solução para a situação que você estiver enfrentando, tá bom? Entenda que qualquer situação tem solução quando você para de olhar para a crise e começa a olhar para a luz que é Cristo Jesus. Fique tranquilo, meu irmão, pois a luz sempre vence as trevas, e essa luz é a unção do Senhor na sua vida, é a sua comunhão com a igreja e é a sua intimidade com o Pai. Por isso, nunca abra mão dessas coisas. Amém, meu irmão? Eu quero terminar essa mensagem recitando para você um verso que se encontra em João, capítulo 12, versículo 46, que diz bem assim: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Meu irmão, não permanecer nas trevas é o poder da providência. Não permanecer nas trevas é a provisão em todas as circunstâncias da vida. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Então, meu irmão, esse foi o nosso primeiro tema. Glória a Deus, aleluia. Foi o nosso primeiro dia de campanha com o tema poderoso, uma gota de esperança. Uma gota de esperança, meu irmão, é o poder da providência. Uma gota de esperança é a provisão em todas as circunstâncias das nossas vidas. Então, meu irmão, tenha fé, tenha esperança. Amém? Tenha fé e tenha esperança. E permaneça firme. Amém? Que Deus abençoe você, meu irmão. Que Deus abençoe a todos. Espero, meu irmão, que essa campanha mude a sua vida. Mude o rumo das providências de Deus na sua vida. Amém, meu irmão? Deus abençoe a todos. Eu quero aqui lembrar a todos. Olha, não esqueçam, meu irmão,
de compartilhar. Não esqueçam de deixar o like. Amém? Deus abençoe a todos. Carlos Salve de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor.